Olá pessoal, hoje nós vamos fazer 5 receitinhas do receituário de vocês para a gente complementar essas receitas que ficaram faltando para a gente encerrar essa semana, tá bom? Então aqui a gente vai começar primeiro com uma massa de patê en croûte, que ela tem que ir para a geladeira por mais ou menos uma meia horinha aí antes da gente poder abrir ela. Então a gente já vai começar com ela. Aqui eu tenho farinha. Eu vou falar das quantidades aqui para vocês, mas vocês têm no receituário. Aqui eu tenho 290 gramas de farinha peneirada, eu tenho 18 gramas de leite em pó, tenho 5 gramas de fermento em pó, 8 gramas de sal, 50 gramas de gordura vegetal hidrogenada, tenho 80 gramas de vinho branco, de vinagre de vinho branco, tenho 35 gramas de manteiga, tenho 150 ml de leite e vou usar uma unidade de ovo, tá bom? Então, primeiro a gente vai misturar os secos aqui no bowl da batedeira. A gente vai colocar a farinha, o leite em pó, o sal, o fermento em pó, você já pode pôr. E aí a gente vai misturar isso, pessoal, com o bico de fouet da batedeira, tá bom? Só para dar uma incorporada e deixar isso homogêneo. Depois, na hora de bater os líquidos, a gente vai colocar o bico de raquete. Então a gente dá só uma incorporadinha aqui. Batedeira devagar para não voar o pó na sua cara. Prontinho já ficou homogêneo. Muito rápido. Só para realmente misturar os ingredientes secos, tá bom? Aí agora, eu só vou ali pegar o ovo. Pega um ovo aí para mim, Arthur, por favor. Esqueci do ovo. Obrigado. Pessoal, agora aqui no bowl da batedeira, a gente vai vai acrescentar a gordura vegetal. A gente vai trocar aqui também na batedeira o gancho de fouet e vai colocar o gancho de raquete, que é o gancho de bater massa, tá bom? E tudo isso dá para bater na mão, mas é melhor que a gente bata com a batedeira, fica mais fácil, né? Não sou obrigado, igual vocês, a ficar batendo as coisas com a mão. Então, a gente mistura todos os líquidos e manda para batedeira até a massa ficar mais ou menos da textura que a gente quer. A massa ela tem que ficar até ela desgrudar e não ficar colando na mão. E depois a gente vai dar uma finalizada nela ainda na bancada, sovando, e depois mandar ela para a geladeira para dar uma descansada. Caso precise, a massa fica muito seca, a gente não usa todo o leite, a gente deixa um pouquinho de leite para incorporar na massa, caso precise. Deu uma incorporadinha, a gente entra com o ovo. Tomar cuidado, pessoal, para não bater muito, que a gente não quer fazer uma massa de pão. A gente quer fazer uma massa de patê. Então, se bater muito, a massa vai acabar formando glúten e não vai chegar na textura que a gente quer, tá bom?
Massa incorporada. O que a gente não quer é que ela forme um pão, tá bom? Então por isso que a gente bate só um pouquinho, por poucos minutos. Acho que não deu nem um minuto, né? Mas a gente bate ela só um pouquinho. Agora, ela chega nessa textura aqui, mais ou menos. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar um pouco de farinha na bancada. Vou pegar a farinha aqui pra mim, Arthur, por favor. Tá ali, ó. A gente joga um pouco de farinha na bancada para abrir essa massa. Abrir não, né? Pra gente colocar ela para descansar. A gente termina de sovar ela agora. Ela ainda tá grudando na mão, tá vendo? Então a gente coloca mais um tanto de farinha. Para essa massa não ficou bem líquida essa aqui, ó. Sempre quando você está trabalhando com massa, pessoal, tenta manter uma mão limpa, tá bom? Para você, se sujar as duas mãos, aí precisa colocar a mão na farinha, precisa pegar alguma coisa, você tem uma mão suja só com a massa. Aqui a gente vai sovar até a massa desgrudar da nossa mão e dar uma desgrudada da mesa, tá bom? Aqui, ó, ela já não está grudando mais tanto na mão. Então agora falta força, não falta mais farinha. Ela começou a não grudar mais tanto, aí você pode entrar com a segunda mão para sovar. Pode pôr mais farinha. Ó, não está mais grudando tanto na mão. Aqui ela já está pronta para ir descansar, tá bom? A gente pega um plástico filme. Obrigado. A gente põe essa massa num plástico filme e leva ela para a geladeira para descansar por mais ou menos entre 1h e meia hora. No receituário está pedindo 1 hora, mas não precisa de tudo isso não, tá bom? Essa aqui vai ser a massa do nosso porco ancrute. Então por isso que a gente começa a fazer ele primeiro. Aí agora eu vou partir
para a receita da musseline de frutos do mar. Depois a gente volta para essa massa aqui e finaliza o patê de porco, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Enquanto nossa massa descansa, nós vamos preparar a musseline de frutos do mar com massa folhada, tá bom? Então aqui, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de 60 gramas mais ou menos de camarão, 60 gramas de ostras ou vieiras e 60 gramas de mexilhões. A gente vai processar tudo isso com clara de ovo e creme de leite, tá bom? Então o que a gente vai precisar aqui? O primeiro processo nosso, a gente vai passar no processador de alimentos os frutos do mar, juntamente com as claras de ovo, a clara de ovo no caso, né, que a gente vai usar uma só. Por quê? Para a gente fazer a musseline, para fazer a emulsão. Vai ser a clara de ovo que vai ser a responsável por emulsionar esse processo. Nesse caso, a gente pode ou bater ela em neve e depois incorporar, igual a gente fez as mousses, ou a gente pode bater junto, tá bom? Como esse vai ser en croûte, vai ser em massa, então a gente pode bater junto. E aí a gente vai processar tudo isso até ficar bem moidinho, depois a gente vai acrescentar o creme de leite, o sal e a pimenta. Ó, pessoal, ele vai ficar mais ou menos nessa textura, tá vendo? Bem líquido. Dá até pra bater um pouco mais. O cheiro não é dos melhores, mas o gosto é muito bom. Eu não sei, né, porque eu não posso comer camarão. Então beleza, processamos bem fininho. A gente vai entrar agora com o creme de leite, que já está separadinho aqui. Um pouco de sal para temperar, sal a gosto. A gosto, viu, Vitória? Não é ao seu gosto. Vitória gosta de salgar a comida, Arthur. Olha, eu não sabia. Ô, Vitória. Se eu salgar a comida hoje, vai ser a vingança. O Arthur que vai falar se eu salguei ou não. Exatamente. A gente põe uma pimentinha do reino a gosto também. Pimenta é sempre muito bom. Moidinha na hora, de preferência, né? Aí a gente dá mais umas pulsadas. Tá quase pronto, pessoal. Agora a gente vai passar para o fogão para eu fazer o sufrito com os cogumelos. Aqui a gente vai usar um shimeji. Esse shimeji já está soltinho, mas se ele não vier soltinho, vocês já viram lá na aula de brusqueta que é só fazer com a mão mesmo que ele solta, tá bom? A gente vai refogar ele com manteiga, temperar com sal e pimenta e colocar sálvia. Sálvia é essa ervinha aqui. Só que não compensa colocar ela nesse tanto que ela está aqui e sem cortar. Ela é mais bonita sem cortar, mas como a gente vai mandar para assar, é interessante a gente dar uma picadinha nela. Então a gente separa a folha dos talos, tá bom? Com a mão mesmo. Para esse tanto de cogumelo, um tanto desse de sálvia tá bom. É a gosto, tá bom? Então vocês podem fazer da forma que preferirem. Como eu gosto de cortar sálvia, não muito picadinho, então eu só vou picando ela assim, ó, grossamente, para ela ficar meio na diagonalzinha assim, ó,
que ela fica bonita e ainda sobra bastante pedaços, ela fica bem pedaçudinha ainda, tá bom? E aí a gente vai refogar isso com o cogumelo. Bom, pessoal, aqui no fogão a gente tem 3 preparozinhos que a gente vai fazer. A gente vai fazer o refogado de cogumelos, a gente vai fazer um caramelo de balsâmico e a gente vai fazer um azeite de urucum, aquele azeite de urucum que vocês já fizeram em aula. Para fazer o caramelo de balsâmico, eu coloquei 60 gramas de vinagre balsâmico para 10 gramas de açúcar, tá bom? Depois disso eu só vou reduzir agora um pouquinho até ele chegar na textura de um caramelo, para o açúcar derreter e formar aquela texturinha do caramelinho. Ele vai dar uma engrossada boa. E nessa quantidade que a gente está fazendo, vocês podem fazer mais em casa. Mas nessa quantidade que eu estou fazendo é só para servir um prato, tá bom? O azeite de urucum, a mesma coisa. Eu coloquei uma quantidadezinha de urucum, o azeite de oliva e eu vou deixar isso no fogo só para dar uma esquentadinha. Lembrando que não pode fritar essa semente de urucum, senão ela escurece demais e dá gosto de queimado. Então a gente vai dar só uma ligadinha nele ali para pegar uma corzinha, depois a gente reserva e na hora de servir o prato a gente separa, tá bom? A gente passa na peneira. Aqui, para o cogumelo, eu vou esquentar uma manteiga. Opa, liguei o fogo errado. Um pouquinho de manteiga. Manteiga é sempre muito bom, né? Então não precisa ser modesto para refogar cogumelo, pode usar bastante manteiga, fica legal. Dá só uma esquentadinha na manteiga. Enquanto isso, o nosso cogumelo já está, o nosso vinagre balsâmico já está reduzindo. Você quer uma espátula? Uhum. Eu vou pegar só um pouco. Ó, aqui a gente já derreteu o cogumelo. A manteiga eu vou entrar com o shimeji. Vou fazer todo esse shimeji aqui, mas não vai usar tudo não, tá bom? Vai usar só o shimeji, ele vai formar uma crosta entre a mousse, ele vai servir para formar uma crosta entre a mousse e a massa, para não grudar, tá bom? O azeite já esquentou demais até. Posso desligar ele e deixar ele curtindo. E aqui já praticamente chegou no ponto de caramelo, porque é muito pouco, então ele chega bem rápido, tá vendo? Ele já está quase no ponto. A gente só vai dar mais uma reduzidinha. Eu baixei o fogo para ele bem baixo agora. E aqui a gente vai refogando o nosso cogumelo. O azeite eu já desliguei, ele já chegou na temperatura que eu queria, eu só reservo ele fora da boca do fogão. E o cogumelo, como vocês viram o dia que vocês fizeram, ele reduz bastante. Então às vezes você enche a panela de cogumelo e fala assim, vixe, coloquei cogumelo demais. Mas daí na hora que você está refogando, ele já vai, sobra quase nada. O bom de temperar o cogumelo é antes dele murchar, porque daí enquanto ele está murchando ele já absorve o sal, tá bom? Então a gente põe um pouquinho de sal. Tomar cuidado que o cogumelo pega muito tempero, principalmente pimenta do reino. Então quando a gente coloca a pimenta do reino em cogumelo, tem que tomar muito cuidado para não ficar extremamente ardido. Queria que vocês estivessem aqui para sentir esse cheiro da manteiga que está dando. Nosso caramelo já está quase pronto aqui também. Já está pronto na verdade, ó. Aqui você já consegue ver que a textura dele está bem caramelo, ó. Se deixar muito mais que isso, pode ser que ele engrosse demais e depois a gente não consiga usar. Então aqui já deu bom. A gente reserva para servir no prato depois. A mesma coisa o azeite de urucum. O azeite de urucum já deu. O óleo já tinha chegado numa temperatura legal, ele vai escurecendo agora. Pode deixar com a semente mesmo. Na hora de servir a gente coa. Lembrando, pessoal, por que eu não coloquei a sálvia ainda?
Se você coloca qualquer coisa verde para refogar muito cedo, ele vai perder toda a cor da preparação e vai perder um pouco do gosto também. Então quando vai pôr sálvia, alecrim, salsinha, cebolinha no preparo, ou põe só no final, depois que já está tudo pronto, ou quando está quase acabando de refogar, tá bom? Daí ele preserva mais o gosto e as características que você quer. Aqui esse cogumelo a gente vai fazer uma espécie de duxelle. Duxelle é o forrinho que a gente vai colocar de cogumelo na massa para o líquido, porque a gente tem muito líquido dentro da proteína, principalmente dos frutos do mar. E aí a hora que assa, essa água vai toda para a massa e a massa não fica crocante como tem que ficar. Então a gente faz uma duxelle, que é essa camadinha de cogumelos que vai absorver essa água. Em vez da água ir para a massa, a água fica no cogumelo e fica tudo... a massa fica crocante como tem que ficar. Olha como reduziu o tantinho de cogumelo que a gente tem agora só. Agora eu entro com a sálvia que eu piquei. Talvez ainda depois eu tenha que dar uma passada de faca nesse cogumelo ainda, para ele ficar mais lisinho, para a gente pôr na massa, tá bom? Então aqui o cogumelo já refogou, já está bem manteigudo, já está com a sálvia, já levantou o cheiro que eu queria. Eu tiro do fogo e reservo. Agora a gente vai passar para a bancada para abrir a massa e montar as nossas musselines, tá bom? Então vamos lá, pessoal, continuando. Agora a gente vai fazer a montagem das nossas musselines. Aqui eu tenho massa folhada, ela vem com um plastiquinho assim, ela é bem grudandinha. Para quem nunca fez massa folhada, você vai dobrando assim a manteiga e vai abrindo a massa, ela vai formando camadas de farinha e manteiga, farinha e manteiga. Então ela é uma massinha bem chatinha de lidar, gruda muito. Então, como ela gruda muito, a gente passa um pouco de farinha no rolo e joga um pouco de farinha na bancada, senão não vai abrir. E eu gosto de dar uma jogadinha de farinha nela também, porque senão vira só paçoca. Aí a gente tira a peliculinha dela. E a gente vai abrir. Tá vendo? Ela gruda no rolo, onde você olha ela gruda. Beleza, pessoal, não precisa abrir muito, porque a gente vai fazer rolinhos dessa vez, tá bom? Dá pra fazer, juntar as massas folhadas e abrir ela bem grande, fazer uma musseline grande para comer todo mundo, ou dá pra fazer porçõezinhas individuais, como a gente vai fazer essa, tá bom? Então a gente abre aqui a massa, a gente vai pegar um pouco do nosso cogumelo, lembrando que a função do cogumelo aqui vai ser qual? Vai ser a de não deixar a musseline que a gente bateu, que ela fica bem líquida, ó, tá vendo? Não deixar esse líquido, a hora que assar, sugar para a massa e ficar uma textura desagradável, e a massa ficar molenga em vez dela ficar crocante como a gente quer. Então aqui a gente coloca um pouco do cogumelo e a gente entra com a nossa mousse, ó, com a nossa musseline. A cara não é das melhores, mas a hora que assa ele fica bem bom, ele fica bem bonitinho. Tá bom? A gente põe um tanto desse só para cobrir os cogumelos. E aí a gente fecha a massa folhada. Aqui vai ser a parte de baixo, então não tem problema
de dar uma juntadinha assim, ou de dar uma vazadinha, igual tá vazando. E eu não sou muito habilidoso com massas. Aqui ele abriu demais, tá vendo? Então a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência e fechar direito. Aí, pessoal, a gente pega aqui na assadeira, passa uma manteiguinha na assadeira, e aí a gente pega a nossa musseline, arruma ela, bem bonitinha, e passa manteiga em cima. Enquanto isso, nosso forno está aquecendo. A gente deixa esse menino aqui descansando e a gente abre mais um, porque tem mais gente para comer, né? Então a gente abre mais uma massa, mais um pouquinho de farinha. Farinha no rolo. Olha como gruda. Então aqui eu vou fazer o processo ao contrário agora. Eu vou colocar primeiro, a gente vê qual que vai ficar melhor depois na hora de cortar. Eu vou colocar primeiro a mousse. E depois eu vou colocar os cogumelos. E para fechar, é a parte mais fácil, né? Fechar. Esse aqui ficou melhor. Aí a gente dá uma dobradinha aqui na ponta, de qualquer forma ele abriu. A gente dá mais uma dobradinha nessa ponta. Manteiga na assadeira. A gente pega com muito cuidado, senão ele abre tudo. Coloca ele na assadeira bonitinho. E passa mais manteiga. Pode ser generoso na manteiga, pessoal, para ele dourar bem, tá bom? Então aqui é uma manteiguinha que eu derreti. E depois a gente vai servir ele com o azeite de urucum e com o caramelo de balsâmico que a gente reduziu ali, tá bom? Agora eu vou mandar ele para o forno. Forno só até dourar, não tem tempo. Ah, professor, quanto tempo eu deixo? Não tem tempo, fica olhando, dourou, tá pronto. Tá bom? Já a gente volta. Vamos lá, pessoal, enquanto a nossa musseline está no forno, a gente já começa a adiantar a nossa pâté en croûte com figos de porco, tá bom? Então aqui eu tenho 250 gramas de pernil desossado, que eu já cortei em cubinhos. E aqui eu tenho mais 125 gramas de bacon, tá bom? Que eu cortei em cubinhos também. Eu vou incorporar esses dois juntos. E aí eu vou cortar uma cebola em brunoise. Para os alunos mais novos que perderam a aula de como eu corto em brunoise, tem duas formas. Aquela tradicional que você vem cortando a cebola retinha assim, depois você faz duas incisões e corta. Eu gosto de fazer da seguinte forma. Eu venho com a minha faca na lateral assim, ó, e eu vou trazendo, fazendo as incisões.
Muitas incisões bem fininhas, o mais fino que você conseguir. Não precisa cortar a cebola até lá no final, porque depois a gente pode fazer um fundo com essa cebola. A gente pode utilizar ela para outras coisas. A bundinha da cebola, ela não é tão importante. Se você não for utilizar para fazer um fundo alguma coisa, aí você corta ela, senão não precisa. Tá bom? Fiz as incisões. Ó, a cebola já sai em brunoise, extremamente fininha. Por que você faz tanta incisão, professor? Ó, minha cebola, eu não preciso mais bater ela. Ela não fica aquela cebola aguadona de tanto você bater. Ela já fica inteirinha em brunoise, bem pequenininho, sem precisar bater, beleza? Então eu vou juntar essa cebola que eu cortei. Sempre sobra uma bundinha assim. A gente guarda para fazer fundo. Vocês vão pegar essa cebola que cortou. Vão colocar aqui. Meia cebola é o suficiente para essa receita. Se vocês quiserem dobrar essa receita para fazer uma forma de terrine inteira, pode fazer, tá bom? Então a gente mistura aqui a cebola com o toicinho, com o toicinho e a carne. Aí a gente vai cortar um alho também em brunoise. Então um alhozinho bem fininho a gente corta. Tem gente que gosta de tirar o meio, tem gente que não gosta. Eu sou um dos que não gosta de tirar o meio. Acho que o meio faz parte. Você quer tirar o ardido do alho, então não come alho. Mentira, quiser tirar, pode tirar sim, pessoal. Fica menos ardidinho. O alho eu já não vejo problema de bater, mas se você tiver paciência, você pode cortar igual eu cortei a cebola ali, que ela solta menos água também, tá bom? Esse aqui a gente joga no nosso bolzinho de descarte. Como vai processar ainda essa carne, não precisa bater tão finamente como se fosse uma pasta de alho, tá bom? Só cortar um brunoisezinho assim do tamanho que vocês cortaram a cebola, tá ótimo. Mais uma vez a gente incorpora aqui. Aí o que a gente vai pôr aqui junto? Vinho branco e conhaque, tá bom? A gente pode pôr aqui. Opa! Reparem, pessoal, principalmente o pessoal mais novo. Vocês têm muito mania de ficar andando com a faca assim para lá e para cá. Eu terminei de usar minha faca volta para cima da tábua. Ela não vai para cima da bancada, ela não vai para dentro da pia. Ela fica em cima da tábua, porque aqui eu sei que ninguém vai se acidentar, tá bom? A gente tem que sempre ter essa segurança. Se eu tô cortando uma cebola aqui, eu preciso pegar uma coisa ali, eu vou com a faca na mão? Não vou, deixo minha faca aqui, pego o que eu preciso, abro, só quando eu for cortar alguma coisa que eu seguro a faca na mão. Vocês têm essa mania muito feia de ficar andando para lá e para cá. Isso aqui, pessoal, a gente vai deixar dando uma curtidinha no tempero. Depois a gente vai temperar com sal e pimenta enquanto está processando, tá bom? Enquanto esse aqui está descansando, a gente vai fazer um panadê. O que é o panadê? É aquela técnica que eu falei para vocês de usar o pão para engrossar alguma produção, técnica clássica portuguesa. Então a gente pega o pãozinho, uma quantidade de leite e chucha esse pãozinho no leite até ele absorver bem. Pode ser com a mão mesmo, dá uma trituradinha assim. Ele vai absorver praticamente todo o leite. Pão sem casca, tá bom, pessoal? Pão de forma sem casca. Ó, ele vai servir para engrossar esse nosso patê depois. Agora, pessoal, a gente já misturou, a gente precisa moer isso aqui, tá bom? O ideal é deixar isso aqui marinando por umas 2, 3 horinhas, tá bom? Mas como eu precisava mostrar para vocês, eu acabei não deixando, não tem problema, tá bom? Só a gente que vai comer. Cara, eu acho que tem um sal e uma pimenta. Ah, tá aqui. Sal e pimenta. Da mesma forma que a gente fez a musseline, a gente coloca aqui picadinho todos os nossos temperos, o toicinho e o pernil desossado, tá bom?
Colocou aqui, você pode dar uma temperadinha, sal. E pimenta. Sal e pimenta é vida. E aí a gente processa. Então vamos lá, pessoal. Voltando aqui, agora a gente vai processar toda aquela mistura que a gente fez bem fino. Ele dá uma grudada nas laterais, pessoal, aí você vem com o pão duro e tira para ele voltar. Mas está quase pronto já. Aqui, pessoal, ó, tem que ficar moído nesse tanto. O toicinho, no caso o bacon, ele vai servir para dar uma liga de gordura em tudo isso, porque o pernil ele não tem tanta gordura e o bacon tem bastante. Então, que é a barriga do porco, né? A perna e a barriga. Então a gente reserva esse aqui agora, esse patê que a gente fez, né? A gente reserva ele no bowl e a gente vai usar essa batedeira suja mesmo para a gente fazer o nosso panadê, que é aquilo que a gente fez com o pão. Então a gente vai ter que fazer uma misturinha aqui para incorporar depois no nosso pâté en croûte. E lembrando que nossa massa de pâté en croûte está lá na geladeira descansando ainda, já tem uns 40 minutinhos, tá bom? Então aqui, ó, a nossa massa ficou assim. Agora não precisa lavar isso aqui ainda, tá bom? Porque a gente vai querer esse gostinho que tá aqui dentro do que foi moído. Então aqui a gente vai pôr o pão que a gente encharcou com leite. A gente espreme ele para tirar todo o excesso. Espreme com as duas mãos. Para tirar o excesso do leite, fica só o pão. A gente vai colocar 50 a 100 gramas de farinha junto com esse panadê. E a gente vai colocar um ovo. E tá o panadê, que é o pão com leite. Tirei o excesso dele, coloquei um pouquinho de farinha e adiciono um ovo inteiro, tá bom? E a gente vai bater no processador sujo mesmo, sujo com aquela misturinha que a gente tinha feito. Até aqui na tampa, ó, tem um restinho de cebola, é interessante colocar nesse creme junto.
Aí, pessoal, aqui a gente percebe que ele já adquiriu uma textura de realmente creme, creme mesmo, ó. Olha aqui. Ele dá bem uma textura de creme, ele fica parecendo... Eu ia falar que parece um creme patissier, né? Mas a confeiteira da sala vai querer me esmagar, né? Mas ele fica parecendo uma massinha de bolo, tá vendo? Aí a gente coloca isso junto aqui com essa carne que moeu e incorpora tudo isso, tá bom? A gente põe aqui. Isso aqui a gente guarda para dar uma lavadinha daqui a pouco. Quem que vai vir aqui na faculdade lavar louça pra mim hoje, hein? Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente taca a nossa carne e o panadê. A gente só incorpora isso para dar uma cremosidade e para dar liga nessa massa na hora de assar, tá bom? Lembrando que aqui já tá todos os temperos, já tá tudo pronto. Incorpora até ficar homogêneo. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá bom? Agora eu vou dar uma limpada na minha bancada e vou abrir a nossa massa de pâté en croûte e já mandar esse aqui para assar. Tá bom? Já a gente volta. Vamos lá, pessoal. Agora, para dar mais uma temperadinha nessa mistura que a gente fez, eu cortei aqui um manjericão e um alecrim, tá bom? Então a gente incorpora esse manjericão e esse alecrim aqui. E como isso é um patê de porco com figos, pessoal, então tem que ter o figo. Só que se a gente colocar o figo na massa, o figo geralmente quando ele está maduro e bom para comer, ele é molinho assim, ó, tá vendo? Esse aqui está bem maduro. O que a gente vai fazer? A gente vai empanar esse figo na gelatina, porque a gelatina vai proteger esse figo na hora de assar, para ele manter a sua textura original. Então a gente vai cortar aqui, ó, com bastante cuidado, que esse figo está bem maduro, ó. Olha que lindo. E a gente quer manter essa textura mesmo e essa beleza do figo. Então eu corto ele em meios, assim, eu corto no meio, no meio, no meio, para dar 8 partes de figo. É o suficiente para uma forminha de terrine. Se você gostar de bastante figo, dá para usar 3 figos, 2 figos. Aí vai da quantidade que você quer pôr. Para hoje a gente vai usar só um figo. Deixa eu pôr ele separadinho aqui. E só antes de colocar ele na massa, que a gente empana ele com a gelatina em pó, sem sabor, de preferência, né? Ninguém colocando gelatininha de morango. Pessoal, ó, a nossa massa que ficou lá descansando por mais ou menos 40 minutos a 1 hora. Agora a gente vai abrir ela. E para abrir ela é tão chata quanto para fechar. Vocês percebem que eu não gosto muito de massa, né? Mas faz parte. Então a gente dá mais uma polvilhada de farinha generosa na mesa. Não precisa ser uma polvilhada fina daí. Pode dar uma polvilhada generosa. Abre essa massa. Pessoal, para uma forma dessa, a gente vai usar acho que metade dessa massa aqui. Já percebe que ela não está mais grudando, tá bom? Não se corta a massa desse jeito que eu cortei, tá, pessoal? Vocês me dão um desconto. Massa se corta ou com uma faca muito afiada ou com uma espátula, para ela manter o formato grandinho assim, para ela não ficar amassada dessa forma. Então aqui a gente joga um pouquinho de massa em cima dele para abrir, um pouco de massa no rolo, de farinha, desculpa. E vamos abrir. Tem que abrir de um jeito, pessoal, que ela caia um pouquinho para as laterais da forma, tá bom? Na forma dessa forminha de terrine, e que dê para fechar.
Beleza? Abrimos. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma colher de manteiga. Vou dar uma colherada generosa aqui na forma para a gente conseguir desenformar depois esse patê en croûte de forma mais fácil, tá bom? Então uma colheradinha generosa para untar. Eu adoro manteiga, então eu sempre uso mais manteiga do que deve. Ó, untei, deixei bem grosseiro mesmo, bastante manteigudo, que manteiga é vida. Aí agora com muito cuidado, a gente pega essa massa e derruba ela dentro da forma. Ela dá umas rasgadinhas, pessoal, aí depois a gente remenda com as aparas, se for necessário, tá bom? No caso aqui vai ser. Então a gente coloca aqui a massa. E aí nessas partes que ficaram rachadinhas, você pode pegar umas aparazinhas assim e ir colocando, porque aqui vai ser a parte de dentro. Não tem tanto problema de ficar mais feinho por dentro. Mas quem tiver talento com massa, eu não tenho muito talento com massa. Quem tiver talento conseguir deixar lisinho, é melhor, tá bom? Beleza, a gente colocou a massa aqui. Eu tenho aqui um limão siciliano e um limão Tahiti. Eu vou tirar as zestes desse limão. Isso vocês deixam sempre para o final, tá bom, pessoal? Porque zeste, se você deixar muito tempo na proteína, ela pode dar um amargor. Não é certeza que vai dar um amargor, mas pode ser que dê. Então tudo que é zeste, tudo que é ácido, vocês deixam para colocar de finalzinho. Então aqui as zestes de limão siciliano, as de limão Tahiti, fazer uma arrumadinha aqui nessa massa. Bonitinho. Acho que eu vou fazer de novo, hein? Fazer de novo. Ficou bom esse aqui não. Vou abrir a outra, pessoal. Na verdade, vou abrir essa aqui mesmo. Mas vou abrir ela de novo. Porque ela ficou fina demais e aí rasgou demais e vai ficar ruim depois na hora de assar. Eu quero fazer bonitinho pra vocês. Então a gente põe mais um pouquinho de farinha nela. Incorpora ela de volta. Tentar não deixar ela tão fina agora. Aí agora melhorou. Não rasgou tanto. Então aqui a gente incorpora as zestes. Agora aqui, ó, tá a gelatina em pó. A gente vai... Eu gosto de deixar o figo na parte do meio
da produção. Então eu coloco a primeira camada da carne aqui na forma. Vai ser bem baixinha essa aqui, tá, pessoal? Não vai ficar aquela terrine altona. Porque a forma é larga e a quantidade que a gente está fazendo é reduzida. Então a gente coloca aqui, forrando toda a forma. Chegou nosso tripé, pessoal. Então, ó, eu faço uma primeira forradinha aqui. Deu uma rasgadinha aqui na massa, a gente já faz os remendos nela, onde precisa. Aí eu forro o figo empanadinho, ó, na gelatina. E eu coloco ele por todo o meio da nossa terrine. Nosso pâté en croûte. Forrei tudo e agora eu entro com a segunda parte do recheio. Agora é hora de fechar a nossa terrininha. A gente fecha aqui, fecha aqui. Pessoal, lembra aquele vídeo que eu passei para vocês de que a gente precisa fazer uma chaminézinha? Então é nessa hora que a gente faz a chaminé. Então a gente corta aqui um buraquinho na massa para que essa água não se acumule no fundo, tá bom? Então a gente faz uma chaminézinha bem pequena aqui em cima, tá vendo? E aí a água, em vez dela se acumular toda no fundo, igual aquela vez que vocês assaram a terrine de vocês, a água evapora, não se acumula e a nossa terrine fica inteira bonitinha, tá bom? Essa terrine eu vou tentar desenformar e usar essa parte aqui como o fundo dela, em vez de usar como a tampa. Se vocês quiserem usar essa parte aqui como tampa já, vocês vão abrir outro pedaço de massa, colocar aqui em cima e cortar as aparas, e aí essa parte aqui vai ser a parte de cima. Como a nossa massa aqui deu certo de fechar certinho, eu vou usar essa parte aqui de base e a parte ali de cima eu vou assar um pouco, vou desenformar e vou levar para terminar de dourar. Tá bom? Pessoal, então a nossa terrine, o nosso pâté en croûte de porco com figos está no forno. Enquanto ele está no forno, a gente vai fazer um coulis de pimentão com pimenta dedo de moça, tá bom? É bem simples. Enquanto a gente está cortando aqui, eu fiz um fundo de legumes aromáticos, só para a gente deglaciar a assadeira primeiro. Primeiro eu gosto de cortar a cebola. Eu cortei o pimentão, mas eu gosto de cortar a cebola primeiro. E essa cebola eu vou usar para duas produções, tá bom? Eu vou usar ela... Metade dessa cebola picada eu vou usar para o coulis de pimentão e a outra metade eu vou usar para o renite de pepino. Então, aquele mesmo esquema, a gente vai fazer um bromoise bem fininho. Quanto mais afiado, melhor. O suficiente para 2 pedaços, tá bom? Agora a gente reserva aqui a cebola.
Mas acho que deu pra ouvir. Tá no seu pé. Arthur, corta essa parte. Falha no áudio. Pode ir? Então agora a gente vai cortar o pimentão, pessoal. Tira a tampa dele. Eu gosto de já separar aqui, ó. Que ele já sai mais fácil. Bom, ele fica oco. Aí eu corto ele no meio e a gente tem que limpar. Pessoal, tem gente que gosta de usar bunda de pimentão. Eu não uso nem bunda nem tampa, tá bom? Depois você pode fazer um fundo aromático com isso. Pode utilizar para outras coisas. E aí a gente tira essas partes brancas de dentro do pimentão. Quanto mais fino você cortar esse pimentão, quanto menorzinho você deixar ele, mais fácil vai ser fazer o coulis. Porque esse coulis que a gente vai fazer, ele é bem liso. Então depois a gente ainda vai ter que processar ele. Então aqui, ó, você faz uma julienne bem fininha. A cebola já pode mandar para saltese, metadezinha da cebola. A outra metade a gente vai usar para o nosso relish, tá bom? Na verdade vou usar inteiro, para o relish eu vou cortar uma cebola em julienne, para ficar mais bonito. Então aqui a gente vai cortando o pimentão, juliennes mais fininhas que vocês conseguirem. Eu gosto sempre de cortar o pimentão com a pele para baixo, mas a faca tem que estar muito afiada daí. Com a pele para cima, se a faca não estiver tão afiada, ela vai amassar, tá bom? Então a gente faz brunoise de pepino aqui. Já pode mandar para saltese. E a mesma coisa com a outra parte do pimentão. Muito cuidado na hora de cortar essa quantidade de pimentão, para não ficar assim, ó. Tá bom? Vamos perder um pedaço de dedo. Então a gente manda pra cá também. Pessoal, o coulis de pimentão, geralmente ele não vai pimenta dedo de moça, tá bom? Eu gosto de acrescentar para dar um saborzinho extra, para dar trazer uma ardência que fica faltando no coulis. Beleza? Esses aqui que caem para fora da tábua, a gente descarta. Então a pimenta, dedo de moça, como a gente quer um coulis bem lisinho, a gente também vai fazer o processo. Eu descarto a cabeça e a bundinha, corto ela no meio. Se você gosta de uma coisa mais ardida, você deixa esse miolo, se não, você tira. Como não vai ser só eu que vou comer, então eu tiro
o miolinho da pimenta, tá bom? Se você quiser cortar ela em julienezinhas, você corta ela daquele jeito tradicionalzinho, só fazendo a meia lua. No caso aqui eu vou fazer um brunoise dela bem fininho para desaparecer a hora que eu refogar. Então, tradicionalmente a gente corta a dedo de moça assim, certo? A gente faz os julienezinhos dela e aí você pode fazer um brunoise daqui para ele ficar fininho, mas assim vai demorar muito. Então o que eu gosto de fazer? Igual eu fiz com o pimentão ali, ó. Eu corto lascas maiores delas, na horizontal assim. E aí eu faço os brunoises. Finamente fatiado. Pode até dar uma batidinha para ele ficar mais fatiadinho. Pessoal, o que eu falo para vocês, principalmente para os mais novos, de fazer a garrinha, não sei se a Carol vai conseguir focar aqui, ó. Eu sempre deixo a faca encostada na minha mão, tá vendo? A faca estando encostada na minha mão, eu não preciso nem olhar o que eu estou fazendo. Eu sei que está saindo tudo no tamanho que eu quero e não tem o risco de eu cortar o meu dedo. E aí, enquanto estava gravando isso, eu corto o dedo. Tá bom? Brunoise fininho assim. A gente já manda pra cá também, pra dar uma ardidinha boa. Que eu sei que a Carol e o Arthur gostam de pimenta bastante. Agora aqui a gente vai passar isso pro fogo. E aqui eu tenho um pouco de vinho branco pra gente deglaciar essa frigideira depois que fazer o sufrito, tá bom? Vamos passar aqui pra trás. Ó, os legumes cortados, a gente pega e coloca um pouco de azeite aqui. Generosinho no azeite até. E a gente vai fazer um sufrito disso. Quanto maior a frigideira que vocês usarem, melhor. Superfície de contato maior, as coisas vão mais rápido, tá bom? Na hora que isso aqui estiver refogado, a gente volta com vocês. Pessoal, ó, aqui então eu já refoguei, fiz um sofrito. E aí eu vou entrar com uma conchinha de fundo mais ou menos, tá bom? Fundo de legumes, mirepoix. Só para dar uma glaciada. E para deixar mais mole esse coulis. Depois, tem duas formas de servir. A gente pode servir ele pedaçudinho assim, quem gosta. Ou senão a gente pode processar ele e fazer um purê bem liso. Hoje a gente vai fazer um purê bem liso. Agora aqui que eu coloquei o fundo, eu vou colocar mais a mesma quantidade que eu coloquei de fundo, eu vou colocar de vinho branco. Eu coloco o vinho branco aqui e vou deixar reduzir até o vinho branco quase desaparecer, tá bom? Terminando esse processo, eu já vou processar. Na hora de processar eu volto com vocês, enquanto isso eu vou agilizando o nosso reliche. Pessoal, enquanto o nosso vinho branco reduz, lá junto com o nosso coulis, vamos começar o reliche. Reliche eu pego o pepino, com uma mandolina mesmo, rapidinho eu corto. Já vou cortando ele em cima da peneira mesmo, tá bom? Porque a gente vai ter que deixar esse pepino suar um pouco, para ele soltar toda a água dele, para o nosso reliche não ficar aguado de pepino. A gente corta aqui bem rapidinho, tomando cuidado para não perder outro dedo, né? O professor Arthur querendo dar risada aqui, ó, lembrando que eu não tenho um dedo já. Não precisa ir muito mais que isso não, porque senão é perigoso, tá bom? Então chegou aqui nesse ponto, a gente espalha o pepino
na peneirinha. Deu tempo do... Deu tempo da terrine. A gente joga um sal nele, pessoal, para ele soltar mais água. Não precisa se preocupar de salgar, não, porque depois a gente vai passar uma aguinha nele ainda. Passa um sal nele todo. Espalha de novo. E deixa ele escorrer. Enquanto o pepino dá uma escorridinha, a gente corta uma cebola em julienne. Para cortar a cebola em julienne tem duas formas. A gente pode ir fazendo meia luas assim. E aí tá feito a julienne já. Ou a gente pode vir assim, ó. Que é o meio francês tradicional. Que a gente vai cortando assim e vai formando juliennes também. Eu prefiro fazer assim. Acho que você perde menos cebola quando você está fazendo julienne. Tenta fazer bem fininho, assim como você cortou o pepino. E aí pode pôr para suar também, junto com o pepino. Depois, pessoal, a gente vai levar isso aqui para o fogo, numa panela alta, para cozinhar um pouco. Aí a gente vai utilizar um pouco de açafrão em pó, e um pouco de mostarda em grãos, e um pouco de vinho branco, beleza? Para dar o gostinho do nosso relish. Já já a gente volta, agora a gente vai bater o nosso coulis de pimentão. Pessoal, enquanto o nosso pepino dá uma suadinha ali com a cebola, o nosso coulis de pimentão ficou assim. Então a gente pode servir ele dessa forma, se quiser, mas eu não gosto de servir assim, eu gosto de servir ele purê. Então a gente manda ele para o processador de alimentos, o bom e velho, e a gente tritura. Como a gente fez com pimentão com casca, eu não quis tirar a casca desse pimentão, tem que dar uma olhada na textura depois de triturado, para ver se vai ficar legal. Se não ficar legal, a gente ainda passa ele na peneira, para ele ficar bem lisinho mesmo. A gente vem entrando com a... Esse aqui ainda vai ficar um pouquinho rústico, porque o processador, pelo que eu tô vendo aqui, ele não vai triturar o tanto que tem que triturar. Agora a gente dá uma temperadinha nele, um pouquinho de sal, pimenta do reino, mistura e tá pronto o nosso coulis. Aí misturou, o coulis fica prontinho. Não ficou liso, mas tá com uma texturinha de coulis, tá bom? Agora eu vou levar o nosso relish para o fogo e a gente finaliza as receitas de hoje. Vamos lá, pessoal. Nosso coulis ficou pronto, tá aqui atrás. Ele ficou rústico, pedaçudinho, porque eu não consegui processar muito bem ele. Mas se vocês quiserem deixar liso, ou usa um mixer ou um liquidificador, tá bom?
mas não é errado servir ele pedaçudinho dessa forma. O nosso relish já soltou bastante água aqui, o pepino e a cebola já soltou bastante água. A gente passa esse pepino e essa cebola por uma panela e acrescenta o restante dos ingredientes. A gente vai colocar aqui 37 gramas de açúcar, tá bom? A gente vai colocar uma colherzinha de cúrcuma, que é o açafrão da terra, para dar uma corzinha. Meia colherzinha assim, uma colherzinha de chá. Uma colherzinha de cúrcuma. E a gente vai colocar mostarda em grãos, tá bom? Muito característico do relish. Mostarda em grãos, pode colocar um tiquinho mais generoso, vai de gosto. E eu gosto de colocar, apesar do pepino soltar bastante água, eu gosto de colocar um pouquinho de vinho branco também para levar para cozinhar, QB, tá bom? Vocês colocam a gosto. Aí a gente leva tudo isso aqui para o fogo. A cebola e o pepino suando e o álcool do vinho branco saindo, já está pronto o nosso relish. Vocês vão ver que é bem rapidinho. Mistura tudo. E aí a gente deixa cozinhar. A hora que estiver pronto, eu volto com vocês. E pessoal, aqui ficou pronto o nosso relish que a gente estava fazendo ali. E aqui foram os nossos resultados finais. Aqui na nossa direita, tá pegando aqui? Aqui na nossa direita a gente tem o nosso coulis de pimentão, servido com a musseline de frutos do mar. Aqui a gente tem o nosso pâté en croûte de porco com figos, junto com o caramelo de vinagre balsâmico, que ficou muito bom. Vocês vão ter que acreditar na minha palavra que tudo ficou muito bom hoje, tá bom? O relish também fica bem legal. Se vocês quiserem testar todas essas receitas em casa, agora vocês já sabem que dá bem certo, tá bom? Eu vou cortar aqui a musseline de frutos do mar no meio, para vocês verem como que ela fica por dentro, ó. A pasta de frutos do mar, ela vai envolver totalmente os cogumelos e vai dar o resultado que a gente espera. Ficou bom, Carol e Arthur? Nossa. Maravilhoso, pessoal. Sangue do cordeiro. Vocês vão ter que acreditar na palavra deles, que nem eu posso falar se ficou bom ou não, porque eu não pude experimentar. Mas espero que vocês tenham gostado da aula. Agora eu vou encerrar a live com vocês.